Mandaram para a CNN, um jornalista muito ligado a esse movimento bolsonarista, aqueles vídeos do Gonçalves Dias, um general. Preste atenção que vocês vão entender a maluquice dos bolsonaristas. E que aquele general estaria a serviço do presidente Lula para facilitar a entrada de uma turma lá para depredar o palácio. Aí você puxa na reportagem anterior que o presidente Lula falou que houve pessoas que abriram as portas porque dentro do palácio não havia nada de arrombamento, e sim como se alguém tivesse abrido a porta. Era apenas 8 dias de um novo governo e boa parte daqueles militares, tirando o Gonçalves Dias, né, os restantes do GSI, eram indicações do general Augusto Heleno. Ou seja, tinha de fato aí, pessoal, uma contaminação bolsonarista nas Forças Armadas. Até aquele presente momento. Antes de tudo acontecer. E aí não mandaram o vídeo por completo. Aí o que aconteceu? Pegou muito mal para a CNN. Ela teve que jogar o vídeo todo, ela teve que pedir que as pessoas dessem apoio ao seu jornalismo, porque não estava manipulando aquela reportagem. E aí os bolsonaristas, pessoal, começaram a pedir algo que é surreal para quem acompanhava eles. Que era o que, pessoal? Pedir a prisão de um general. Né? Essa prisão de um general estranha muito, porque os bolsonaristas sempre queriam os generais para poder fazer aquilo que eles queriam. Que eram as Forças Armadas tomar de conta do poder. Quando mostraram quem são os militares, aí aconteceu o quê? Que muitos daqueles militares eram gente ainda da equipe do Augusto Heleno. E aí o Gonçalves Dias foi traído por aquela equipe porque eram comandantes sem comandados. Muitos daqueles estavam ainda praticamente a serviço do general Heleno. O Alexandre de Moraes pediu o quebra de sigilo daquelas imagens. Os bolsonaristas entregaram para o Alexandre de Moraes de bandeja os militares que o Alexandre de Moraes não tinha conseguido encontrar nas primeiras filmagens que foi dado a eles. Vocês entenderam agora o tamanho do tiro do pé que os bolsonaristas deram? A Operação Lesa Pátria estava com apenas imagens, relatórios, né, depoimentos, aonde o STF conseguiu, a Polícia Federal, a PRG, né, a PGR, o Ministério Público Federal. Só que havia aí aquelas imagens que estavam sob sigilo e não havia uma justificativa para quebrar o sigilo. Então, quando os bolsonaristas mandam, né, porque teve um repórter que era ligado a esse movimento, para a CNN, que disponibiliza aquelas imagens, e aí o Alexandre de Moraes, ele chama o Gonçalves Dias, né, o G. Dias, para o depoimento, e quando houve o seu depoimento, o que é que ele faz? Quebra o sigilo das imagens, eu quero todas as imagens para mim. Quando eu li aquela matéria, que o Alexandre de Moraes tinha pedido para quebrar o sigilo das imagens, que os bolsonaristas foram para as redes sociais comemorar, o próprio MBL fez um post lá. Aí, meu irmão, eu disse, cara, é um movimento de gente burra mesmo. Eles fizeram uma coisa que não era para ter sido feito. O quê? Entregar de bandeja para o ministro Alexandre de Moraes as imagens que ele precisava para poder colocar dentro do inquérito os militares que não tinham sido alcançados na Operação Lesa Pátria, o do GSI, principalmente onde o Alexandre de Moraes queria, e os bolsonaristas que estavam lá. Parabéns, bolsonaristas. Vocês entregaram os militares do GSI para Alexandre de Moraes. Vocês fizeram essa proeza gigantesca. Vocês foram bisonhos. Vocês foram cegos. Vocês foram realmente bondosos para o Alexandre de Moraes. Vocês entregaram para o ministro Alexandre de Moraes os militares do GSI. Porque o STF, a PGR, o MPF, a Polícia Federal está pouco interessado em saber da CPMI, porque eles estão fazendo as suas investigações. A CPMI, pessoal, é um processo político que vai coletar provas e entregar para os órgãos responsáveis, e estes órgãos irão analisar aquele acolhimento de provas e denúncias da CPMI. É assim que funciona, que eu espero que os bolsonaristas possam aprender aqui dentro da minha live. E aí, dentro daquilo, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal vai analisar
o que é válido, o que não é ou não válido para investigação. Só que a CPMI, ela acontece muitas das vezes por questões políticas ou quando os órgãos competentes não estão investigando. Sudelan, por que aconteceu a CPMI da Covid? Porque o Augusto Aras não estava encaminhando, né, as investigações contra Bolsonaro. Só quem estava atuando era o STF, mas para poder chegar a certos núcleos do governo, a certas pessoas que estavam lá, ministro, o próprio presidente, era necessário que o Augusto Aras pudesse remeter um processo de investigação contra o Bolsonaro, que não foi feito. Tem bolsonarista na live? Eu quero que eles entendam. Aqui é o melhor lugar para vocês aprenderem. Só que, pessoal, no que aconteceu no dia 8 de janeiro, não precisou que deputados e senadores pedissem ao STF, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para investigar. Eles partiram para as investigações. E por isso que todo dia, toda semana, tem bolsonarista preso na Operação Lesa Pátria. E pegaram aquelas pessoas que estavam presas, que foram as primeiras, as mais fáceis, e começou uma sequência de investigações para chegar em quem? Os financiadores, os influenciadores, os políticos e os militares. Eu já disse ontem no vídeo e vou falar hoje nessa live. Bolsonaristas, enquanto vocês acham que o Alexandre de Moraes está indo, ele está voltando. Ele sabia que aquelas imagens vazadas que foram para a CNN era a oportunidade que ele queria para pedir a quebra de sigilo daquelas imagens dentro do palácio, porque ele precisava de um bom motivo, porque no Congresso foi disponibilizado, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira deram, no STF as imagens foi disponibilizado, mas faltava o palácio. Quem é que manda no palácio? É o presidente. O ministro do GSI tinham colocado sigilos. O próprio Gonçalves Dias não sabia daquela câmera e foi enganado. Disseram para ele que a câmera estava com defeito. Então, quando o Alexandre de Moraes viu a matéria, ele ficou arquitetando. Pronto. Vamos chamar o Gonçalves para o depoimento. Vamos colher o depoimento do Gonçalves. Vamos pedir a quebra de sigilo das imagens e vamos trazer para dentro dos inquéritos dos atos golpistas do dia 8 da Operação Lesa Pátria. Então, quando isso aconteceu, a primeira coisa, porque a pressão popular em cima da CNN, pelo fato que aquelas imagens parece que não estavam todas, ela tirou a tarja dos rostos dos militares. E aí todo mundo identificou que havia militares lá que foi indicado pelo Augusto Heleno. E aí era tudo que o Alexandre de Moraes queria. Pronto, consegui aqui a imagem. Vamos para a investigação. Já temos os militares aqui que nós vamos partir para as investigações. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele está muito feliz e ele só não vai escrever agradecendo os bolsonaristas por esse presente, porque ele realmente não dá moral para doido. Mas o Alexandre de Moraes ficou muito feliz, bolsonaristas. Parabéns, vocês conseguiram. Vocês deram algo que estava inalcançável para o ministro Alexandre de Moraes. Porque se tinham colocado sigilo naquilo por 5 anos, e existe o respeito que nenhum poder pode interferir no outro, lembremos nós que o ministro do GSI não quis disponibilizar aquelas imagens para o STF. E aí, beleza. Vamos respeitar os poderes. Vamos trabalhar com quem temos. Aí a imagem é vazada para a CNN. E o que acontece? Bom, se a imagem foi vazada para uma emissora, então pronto, eu quero todas as imagens. Elas não estão mais sob sigilo. Elas foram expostas. Agora eu quero a integridade de todas as imagens. Ah, Suderlão, mas por que ele quer, Suderlão? O Alexandre de Moraes quer prender o Gonçalves Dias? Não, pessoal. O Alexandre de Moraes, ele não é um bolsonarista, não. Porque quem pensa dessa forma errada e doida são bolsonaristas. Ele é inteligente. Ele sabe que o Gonçalves Dias foi usado por pessoas indicadas pelo general Heleno, que estava lá a serviço do bolsonarismo, a turminha do GSI. E o Alexandre de Moraes sabe quem são aqueles militares. Mas ele precisava só de uma oportunidade
para poder dizer que eles foram complacentes com aquelas ações. E aí, bolsonaristas, de tanto vocês pedirem CPMI, de tanto vocês fazerem festa arretada por causa disso, pronto, vocês entregaram todos os militares. E com certeza, pessoal, pode aguardar o que eu estou falando. Daqui a alguns dias, nós iremos ver aqueles militares do GSI visitando a Papuda.